Olá! Hoje nossa conversa será sobre a essência do pensamento de Arthur Schopenhauer. Utilizaremos como base referencial a obra As Dores do Mundo. O objetivo aqui é destilar os pontos centrais de sua filosofia de maneira clara e didática, para facilitar a compreensão. Schopenhauer nasceu em 1788. Seu pai era comerciante e sua mãe, Johanna Schopenhauer, era uma escritora conhecida. Essa combinação parece ter lhe proporcionado uma visão prática e realista da vida. Ele não apreciava os filósofos puramente acadêmicos. Sua vida foi, de certa forma, complicada. Ele teve muitos conflitos, especialmente com a mãe, após o falecimento do pai, que inclusive parece ter sido por suicídio. As frustrações também o marcaram. Seu livro principal, O Mundo como Vontade e Representação, foi um completo fracasso inicial, chegando a ser vendido como papel velho. Essa relação difícil com a mãe, que certamente influenciou sua visão sobre as mulheres, a disputa com Hegel na universidade e a saúde abalada, tudo isso parece ter fermentado em uma filosofia profundamente pessimista. Sua vida parece ter sido um roteiro para suas próprias ideias. A doutrina do pessimismo e a vontade cega. Qual é, então, a ideia central para entender Schopenhauer? É o pessimismo com um P I maiúsculo. Para ele, o mundo é um lugar de penitência. O sofrimento não é um defeito do sistema, mas sim o sistema em si. Ele afirma algo contundente. Se nossa existência não tem por fim imediato a dor, pode dizer-se que não tem razão alguma de ser. A dor é a regra, e a felicidade é negativa. Ela é apenas a ausência de dor ou a ausência do tédio. A dor, por sua vez, é positiva. Ela se impõe e é sentida. Schopenhauer usa analogias para ilustrar isso. Não notamos o riacho correndo suavemente, mas sim quando ele bate em uma pedra e faz barulho. Não notamos a saúde do corpo todo, mas sim o ponto onde o sapato aperta. O normal, o bom, é silencioso. O ruim, a dor, é que grita. É uma inversão interessante do pensamento comum. De onde viria tanto sofrimento? É aí que entra a famosa ideia da vontade. Ele a chama de vontade de viver, em alemão, Wille zum Leben. Mas, atenção, esta vontade não é a nossa vontade comum de querer algo. Ela não é consciente nem racional. É uma força cega, um impulso que está por trás de tudo no universo. É uma ânsia de existir, de continuar, de se multiplicar, presente desde a matéria inanimada até nós. É a vontade da vida em si, uma força irracional e incessante. Esta vontade cega causa nosso sofrimento porque, em nós, ela se manifesta como desejo. Estamos constantemente querendo algo. Se não conseguimos o que queremos, sofremos a dor da falta. E, se conseguimos, o desejo se satisfaz, mas logo em seguida vem o tédio, aquele vazio, a falta de propósito, que também é uma forma de sofrimento. Rapidamente surge outro desejo para preencher o vazio, e o ciclo recomeça. É a tal pêndula. A vida do homem oscila entre a dor e o tédio. Estamos presos nesse combate sem fim. Essa visão da vontade como motor de tudo torna-se ainda mais crua quando aplicada ao amor. Para Schopenhauer, o amor romântico e a paixão são, no fundo, o instinto sexual disfarçado. O objetivo real não é a felicidade pessoal do casal, mas sim garantir que a espécie continue da melhor forma possível segundo os critérios da natureza. É a vontade da espécie, mais forte que a individual, agindo através de nós. Quando nos apaixonamos, estamos sendo manipulados por essa vontade maior, como fantoches. A natureza cria essa ilusão, essa quimera da paixão, para nos enganar e nos fazer cumprir a missão de procriar. Ele chega a detalhar critérios inconscientes na escolha do parceiro. Buscar saúde e fertilidade. Buscar alguém que neutralize nossas próprias imperfeições. Exemplo, o baixo prefere o alto, para que o filho nasça mais equilibrado e próximo do ideal da espécie.
A intensidade da paixão seria um sinal de que aquela combinação específica é considerada excelente pela vontade da espécie para a próxima geração, não para a felicidade do casal a longo prazo. Por isso ele diria que muitos casamentos iniciados com paixão desandam, citando o ditado: "Quem se casa por amores, há de viver com dores." O foco da natureza não é a harmonia conjugal, mas sim a qualidade da prole. O amor seria uma traição contra nossa própria busca por paz, pois nos joga de volta no ciclo da vontade e do sofrimento. O interesse da espécie sobrepõe-se a tudo. Por isso, o amor tem a força de levar a atos heróicos ou desastrosos. Ele via o Cupido não como um anjinho cufo, mas como um demônio cruel. As vias de alívio: arte e moralidade. Se a vontade nos aprisiona nessa gangorra de dor e tédio, e o amor é uma cilada, há alguma fuga ou alívio possível no sistema de Schopenhauer? A primeira fuga é a arte. É a contemplação estética. Quando nos entregamos totalmente à apreciação de uma obra de arte, pintura, música, poesia, de forma desinteressada, sem querer possuir ou pensar na utilidade, a vontade dentro de nós silencia. Nesse estado, deixamos de ser o eu que deseja, o escravo da vontade. Tornamo-nos o puro sujeito do conhecimento, um espelho que apenas reflete o mundo, sem interesse pessoal. Quando a vontade silencia, o sofrimento diminui. É um descanso, um sabá para a vontade. Schopenhauer analisa diferentes formas de arte. A tragédia nos mostra o lado terrível da vida, o que, paradoxalmente, pode levar à resignação. A pintura, mesmo de cenas banais, pode mostrar a beleza objetiva das coisas quando olhamos sem o filtro do nosso querer. A música é a arte suprema. Ela não representa apenas as ideias ou coisas do mundo, mas expressa a própria vontade diretamente, a essência íntima do mundo. Uma sinfonia é como um retrato sonoro do noumeno, e o gênio musical revela uma sabedoria mais profunda, atuando diretamente na veia da vontade. A única moral genuína, a piedade. E a moralidade, o que nos faz agir certo ou errado. Schopenhauer identifica 3 motores principais para as ações. 1. O egoísmo, buscar o próprio bem acima de tudo. 2. A maldade, querer o mal dos outros por pura perversidade. 3. A piedade, ou compaixão, querer o bem dos outros. A piedade é a única fonte genuína de moralidade. Ela surge quando reconhecemos que o sofrimento do outro é o mesmo que sentimos ou podemos sentir. É perceber a identidade básica entre todos os seres que sofrem. Essa compreensão rasga o véu de Maya, a ilusão da individualidade que ele pegou do pensamento oriental. A piedade nos faz ver que compartilhamos a mesma essência e o mesmo destino de dor, dissolvendo a fronteira entre o eu e o outro. Schopenhauer foi um pioneiro em incluir os animais nesse círculo de compaixão. Ele criticava a tradição ocidental por tratar animais como coisas sem alma, e afirmava: quem é cruel com os animais não pode ser bom homem. A piedade deve ser universal. A solução final: o ascetismo e a morte. Se a raiz de tudo é a vontade, qual é a solução final, a libertação definitiva que ele propõe? A resposta é drástica: o ascetismo. É a negação consciente da vontade de viver dentro de si. A negação pode vir de um conhecimento filosófico profundo sobre o funcionamento do mundo, mas o mais comum é ser desencadeada por um sofrimento pessoal gigantesco. A dor extrema pode ser tão esmagadora que literalmente quebra a força da vontade na pessoa. Ela perde o apego à vida, aos desejos e renuncia a tudo. Schopenhauer cita exemplos de santos e penitentes que tiveram uma virada radical após provações terríveis. O resultado é um estado de tranquilidade total, uma paz inabalável e serenidade profunda. A vontade fica em silêncio. O que resta é apenas o conhecimento puro, o espelho do mundo de forma permanente. Nesse estado, a morte perde o medo. Ela é a libertação final,
o retorno a um nada do qual viemos. A questão da misoginia e a conclusão. É importante fazer uma parte sobre as ideias de Schopenhauer sobre as mulheres, que são notoriamente misóginas. Ele as via como o sexo segundo, biológica e mentalmente feitas para procriar e cuidar da casa, sem grandes feitos intelectuais. Dizia que a razão delas era mais fraca, que viviam muito no presente, quase infantis. A beleza feminina era um truque da natureza para a reprodução, e elas eram mestras na dissimulação como defesa natural. Ele criticava a monogamia e chegava a defender a poligamia como mais natural e até melhor para as mulheres, por garantir o sustento. Sua visão é claramente misógina, totalmente presa aos preconceitos da sua época e possivelmente marcada por suas experiências negativas, como com a mãe. É fundamental registrar que, embora esteja em sua obra, essa visão é... De onde viria tanto sofrimento? É aí que entra a famosa ideia da vontade. Ele a chama de vontade de viver. Em alemão, Wille zum Leben. Mas atenção, esta vontade não é a nossa vontade comum de querer algo. Ela não é consciente nem racional. É uma força cega, um impulso que está por trás de tudo no universo. É uma ânsia de existir, de continuar, de se multiplicar, presente desde a matéria inanimada até nós. É a vontade da vida em si, uma força irracional e incessante. O sofrimento, o tédio e o amor. Esta vontade cega causa nosso sofrimento porque, em nós, ela se manifesta como desejo. Estamos constantemente querendo algo. Se não conseguimos o que queremos, sofremos a dor da falta. E se conseguimos? O desejo se satisfaz, mas logo em seguida vem o tédio. Aquele vazio, a falta de propósito, que também é uma forma de sofrimento. Rapidamente, surge outro desejo para preencher o vazio e o ciclo recomeça. É a chamada pêndula. A vida do homem oscila entre a dor e o tédio. Estamos presos nesse combate sem fim. Esta visão da vontade como motor de tudo torna-se ainda mais crua quando aplicada ao amor. Para Schopenhauer, o amor romântico e a paixão são, no fundo, o instinto sexual disfarçado. O objetivo real não é a felicidade pessoal do casal, mas sim garantir que a espécie continue da melhor forma possível, segundo os critérios da natureza. É a vontade da espécie mais forte que a individual, agindo através de nós. Quando nos apaixonamos, estamos sendo manipulados por essa vontade maior, como fantoches. A natureza cria essa ilusão, essa quimera da paixão, para nos enganar e nos fazer cumprir a missão de procriar. Ele chega a detalhar critérios inconscientes na escolha do parceiro. Buscar saúde e fertilidade. Buscar alguém que neutralize nossas próprias imperfeições. Exemplo, o baixo prefere o alto, para que o filho nasça mais equilibrado e próximo do ideal da espécie. A intensidade da paixão seria um sinal de que aquela combinação específica é considerada excelente pela vontade da espécie para a próxima geração, não para a felicidade do casal a longo prazo. Por isso, ele diria que muitos casamentos iniciados com paixão desandam, citando o ditado: quem se casa por amores há de viver com dores. O foco da natureza não é a harmonia conjugal, mas a qualidade da prole. O amor seria uma traição contra a nossa própria busca por paz, pois nos joga de volta no ciclo da vontade e do sofrimento. O interesse da espécie se sobrepõe a tudo. Por isso, o amor tem a força de levar a atos heróicos ou desastrosos. Ele via o Cupido não como um anjinho fofo, mas como um demônio cruel. As vias de alívio, arte e moralidade. Se a vontade nos aprisiona nessa gangorra de dor e tédio, e o amor é uma cilada, há alguma fuga ou alívio possível no sistema de Schopenhauer?
O primeiro alívio é a arte, é a contemplação estética. Quando nos entregamos totalmente à apreciação de uma obra de arte, pintura, música, poesia, de forma desinteressada, sem querer possuir ou pensar na utilidade, a vontade dentro de nós silencia. Nesse estado, deixamos de ser o eu que deseja, o escravo da vontade. Tornamo-nos o puro sujeito do conhecimento, um espelho que apenas reflete o mundo sem interesse pessoal. Quando a vontade silencia, o sofrimento diminui. É um descanso, um sabá para a vontade. Schopenhauer analisa diferentes formas de arte. A tragédia nos mostra o lado terrível da vida, o que, paradoxalmente, pode levar à resignação. A pintura, mesmo de cenas banais, pode mostrar a beleza objetiva das coisas, quando olhamos sem o filtro do nosso querer. A música é a arte suprema. Ela não representa apenas as ideias ou coisas do mundo, mas expressa a própria vontade diretamente, a essência íntima do mundo. Ela traz emoções como alegria, tristeza e dor em estado puro, abstrato. Uma sinfonia é como um retrato sonoro do noúmenum, e o gênio musical revela uma sabedoria mais profunda, atuando diretamente na veia da vontade. A única moral genuína, a piedade ou compaixão. E a moralidade, o que nos faz agir certo ou errado? Schopenhauer identifica 3 motores principais para as ações. 1. O egoísmo, buscar o próprio bem acima de tudo. 2. A maldade, querer o mal dos outros por pura perversidade. 3. A piedade ou compaixão, querer o bem dos outros. A piedade é a única fonte genuína de moralidade. Ela surge quando reconhecemos que o sofrimento do outro é o mesmo que sentimos ou podemos sentir. É perceber a identidade básica entre todos os seres que sofrem. Essa compreensão rasga o véu de Maia, a ilusão da individualidade que ele pegou do pensamento oriental. A piedade nos faz ver que compartilhamos a mesma essência e o mesmo destino de dor, dissolvendo a fronteira entre o eu e o outro. Schopenhauer foi um pioneiro em incluir os animais nesse círculo de compaixão. Ele criticava a tradição ocidental por tratar animais como coisas sem alma e afirmava: quem é cruel com os animais não pode ser bom homem. A piedade deve ser universal. A solução final: o ascetismo e a morte. Se a raiz de tudo é a vontade, qual é a solução final, a libertação definitiva que ele propõe? A resposta é drástica: o ascetismo. É a negação consciente da vontade de viver dentro de si. A negação pode vir de um conhecimento filosófico profundo sobre o funcionamento do mundo, mas o mais comum é ser desencadeada por um sofrimento pessoal gigantesco. A dor extrema pode ser tão esmagadora que literalmente quebra a força da vontade na pessoa. Ela perde o apego à vida, aos desejos e renuncia a tudo. Schopenhauer cita exemplos de santos e penitentes que tiveram uma virada radical após provações terríveis. O resultado é um estado de tranquilidade total, uma paz inabalável e serenidade profunda. A vontade fica em silêncio. O que resta é apenas o conhecimento puro, o espelho do mundo de forma permanente. Nesse estado, a morte perde o medo. Ela é vista como a libertação final, o retorno a um nada do qual viemos. A questão da misoginia e a conclusão. É importante fazer uma parte sobre as ideias de Schopenhauer sobre as mulheres, que são notoriamente misóginas. Ele as via como o sexo segundo.
biológica e mentalmente feitas para procriar e cuidar da casa, sem grandes feitos intelectuais. Dizia que a razão delas era mais fraca, que viviam muito no presente, quase infantis. A beleza feminina era um truque da natureza para a reprodução e elas eram mestras na dissimulação como defesa natural. Ele criticava a monogamia e chegava a defender a poligamia como mais natural e até melhor para as mulheres, por garantir o sustento. Sua visão é claramente misógina, totalmente presa aos preconceitos de sua época e possivelmente marcada por suas experiências negativas, como com a mãe. É fundamental registrar que, embora esteja em sua obra, essa visão é profundamente problemática e inaceitável hoje. Síntese e legado. Para fechar o raciocínio, a morte não é o fim da vontade em si, mas o fim do indivíduo, da manifestação específica. O fim de um abre espaço para o começo de outro. Nossa individualidade é passageira e ilusória. O que persiste é a vontade de viver da espécie humana. A natureza sacrifica o indivíduo pela espécie. Para o asceta que negou a vontade, a morte não é um mal, mas a libertação final. Em resumo, a filosofia de Schopenhauer mostra a vida na sua base como sofrimento, impulsionado pela vontade de viver cega que gera desejos insaciáveis. O amor romântico é uma ilusão para a continuidade da espécie. A arte é um respiro temporário na contemplação. A moral de verdade nasce da piedade. E a saída final é a negação da vontade pelo ascetismo e a resignação. É um sistema coerente e bem amarrado, apesar das suas conclusões sombrias e das partes inaceitáveis. O impacto dessas ideias, a vontade como força inconsciente, a análise do sofrimento, o papel da arte e da compaixão influenciou profundamente nomes como Nietzsche, Freud e vários artistas e escritores. Ele abriu um jeito novo e radical de pensar sobre o que é ser humano. Para terminar, fica uma provocação. Vivemos presos em uma vontade que nunca se satisfaz, pulando da dor de querer para o tédio de ter. Como isso dialoga com o nosso mundo de consumo, de pressão por ter sempre mais e de busca incessante pela felicidade? Será que um pouco desse pessimismo de Schopenhauer, a ideia de que o sofrimento faz parte do pacote, não poderia paradoxalmente trazer uma certa calma e uma aceitação mais tranquila dos altos e baixos que são inevitáveis? Fica a reflexão.